Fala pessoal, tudo certo? Como de costume, meu time separou um vídeo para que a gente assistisse em conjunto e eu trouxesse aqui as minhas opiniões. Então não assisti ainda esse vídeo, não sei o que me espera. O título é Síndrome causa crescimento anormal de mãos e pés e cabeça. Então é um vídeo do Discovery Brasil. Pelo visto, a gente vai ter um bom conteúdo aí, afinal de contas, a produção deve ser muito boa e eu vou assistindo aqui, vendo com vocês e dando meus apontamentos. Para quem não me conhece, meu nome é João Pedro Silveira, eu sou cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial e estou aqui para te ajudar nos estudos para residência, concursos, próprios estudos da faculdade e tudo que tiver ao meu alcance. Então, sem delongas, vou dar play hoje de uma forma um pouquinho diferente. Tô com um nenê do meu lado aqui, com a minha filha de 6 dias. Então, caso vocês ouçam algum resmungo, algum chorinho, alguma coisa, ou eu levante em algum momento do vídeo, não levem. Enfim, vocês já sabem o porquê que isso está acontecendo, tá? Mas, da mesma forma, vamos dar play aqui e ver o que nos aguarda, beleza? Vamos lá. Acredito que o áudio esteja bom e tudo certo. Let's go! A cerca de 30 quilômetros de Fortaleza fica a cidade de Pacatuba, onde mora Lurdete Nascimento. Contei um pouco da minha história. Fazendo a minha idade. Eu fui professora dela. A carismática mulher de 39 anos sofre da síndrome de McCune-Albright, uma combinação de duas doenças extremamente raras. Beleza, aqui ela já deu o diagnóstico para nós, né, do que essa moça tem a síndrome de McCune-Albright. Lembrando que a descrição clássica dessa síndrome são displasias fibrosas poliostóticas. A paciente vai ter manchas café ao leite na pele, que é o que a gente consegue ver aqui no rosto dela, inclusive, em alguns locais, e também o paciente, ou a paciente, porque a síndrome de McCune-Albright é bem mais comum em mulheres, também vai ter endocrinopatias. Essas endocrinopatias podem ser relacionadas a vários tipos de hormônios, mas o mais comum é a paciente ter um excesso do hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, certo? E lembrando também, o que é a displasia, né? A displasia fibrosa, de forma muito resumida, é a substituição do osso sadio da paciente por um tecido fibroso. Então isso pode acontecer tanto de forma monoostótica, ou seja, em um osso só, mas também pode ocorrer de forma poliostótica em vários ossos e também associada a síndromes, como é o caso dessa moça aqui que tem a síndrome de McCune-Albright. Que mais que é importante lembrar, galera? Quando a gente faz um raio-x dessa paciente, essa substituição de tecido ósseo por tecido fibroso faz com que a gente veja no raio-x um aspecto de vidro fosco despolido. Essa é a manifestação radiográfica ou tomográfica mais clássica nas imagens dessa paciente, tá? Então, vou lembrando aqui coisas sobre o assunto ao decorrer do vídeo e fazendo meus apontamentos. Vamos lá. Um ponto importante também, agora olhando essa manchinha na região, aqui próximo da fronte dela, existem outras doenças com manchas café ao leite na pele. Porém, qual que é a principal diferença, por exemplo, de uma mancha café ao leite da síndrome de McCune-Albright de uma mancha café ao leite da neurofibromatose, por exemplo? Vocês vão reparar que esses pacientes com as displasias fibrosas e síndrome de McCune-Albright, essa mancha café ao leite ela é rugosa, ela tem ângulos agudos. Já o paciente com neurofibromatose, geralmente ele tem manchas café ao leite com as bordas bem suaves. Essa é uma descrição bem mostrada na nossa literatura dessas diferenças da manchas café ao leite de uma doença, de uma síndrome para outra, tá? Um ponto importante da gente saber também o que diferencia uma pessoa acabar tendo uma displasia poliostótica em vários ossos e com manifestações na pele e com endocrinopatias e outras pessoas acabarem tendo a manifestação em apenas um osso. Então hoje a gente tem evidências bem fortes nos dizendo sobre o que vai estar diretamente ligado à gravidade dessas condições, vai ser em qual período intrauterino, basicamente, essa criança, esse feto ali, vai acabar começando a ter a mutação no gene. Então, geralmente, pessoas como ela, que tem a síndrome de McCune-Albright, que tem displasias em vários ossos, que tem endocrinopatias, que tem manchas café ao leite, elas acabam tendo a mutação no gene relacionado a essa doença muito cedo na gestação. Quando essa mutação do gene acaba acontecendo mais tardiamente na gestação, geralmente a paciente não tem problemas do ponto de vista de manchas café ao leite e também não tem endocrinopatias, mas tem a displasia fibrosa em vários ossos. E em outros casos, quando a mutação do gene acaba acontecendo depois do nascimento, geralmente a pessoa vai ter displasia fibrosa monostótica, ou seja,
apenas um osso será afetado, e essa é a manifestação mais leve, mais branda das displasias fibrosas e também a mais comum, tá? O mais comum é a paciente ter displasia fibrosa em apenas um osso. 70, 80% dos pacientes acabam tendo essa manifestação. Então as evidências são bem fortes nos mostrando isso, inclusive isso é muito bem documentado no livro Neville, que é a nossa referência mundial sobre patologia oral e maxilofacial. Vamos dar play aí e conhecer a história dessa moça, que me fugiu o nome dela, agora foi falado. Vou voltar aqui para ver o nomezinho dela. Ei, eu fui professora dela. A carismática mulher de 39 anos sofre da Lurdete Nascimento. Lurdete. Vamos ver a história. Conhecer a história da Lurdete. Um pouco da minha história, querendo fazer da minha idade. Ei, eu fui professora dela. Querido. A carismática mulher de 39 anos sofre da síndrome de McCune-Albright, uma combinação de duas doenças extremamente raras. Aqui não falou ainda, tá? Qual que é a endocrinopatia que ela tem. Mas, já fazendo um raciocínio aqui, diz no título que ela tem um crescimento anormal de mãos, já me leva a crer que talvez ela tenha excesso de GH, de hormônio do crescimento. Isso é uma manifestação bem comum ali, as mãos acabam crescendo quando a paciente acaba tendo exposição ao GH. Depois, principalmente, num período de vida um pouco mais tardio, digamos assim. Aí assim, a minha deformação maior foi na face. Começa a afundar isso aqui, e a parte frontal fica mais à frente. Pode crescer isso aqui, e os olhos e os lábios, né? Inclusive, né, ela descrevendo essas alterações na face que ela teve, tem alguns pacientes que começam até a ter problemas, dificuldades de visão, problemas auditivos, muitos pacientes ali, dá para ver que o plano oclusal dela tem um grande desnível, então uma das formas de tentar melhorar a qualidade de vida desses pacientes é depois de uma certa idade fazer a cirurgia ortognática também, junto com outros procedimentos, claro, é um tratamento bem mais complexo, não é apenas uma cirurgia, um procedimento, uma modalidade que vai conseguir deixar essa paciente melhor, mas isso aí a gente vai falando mais à frente aí dos tipos de tratamento. São sintomas da Olha, ela é bem grande, ela é bem alta, dá pra ver, né? Provavelmente seja excesso de GH. acromegalia, Acromegalia, excesso de GH. uma doença do crescimento causada por um tumor na glândula pituitária, que produz hormônio de crescimento em excesso e afeta Vulgo hipófise, né? partes do corpo. No caso de Lurdete, afetou as mãos, os pés e a Se eu cabeça. estivesse crescendo, normal. Mas esse crescimento da cabeça não é só pelo excesso de GH, ele acontece também pela substituição do osso sadio por tecido fibroso, que é a característica da displasia fibrosa. Além de eu ter acromegalia, eu tenho a displasia do osso. E a minha é justamente no crânio. Opa. A segunda doença é a displasia fibrosa do osso. Um excesso de tecido ósseo se acumulou do lado esquerdo do crânio e do rosto de Lurdete, fazendo com que se projetem para fora. Não é um excesso de tecido ósseo, é uma substituição, né? Como eu tinha dito para você, a substituição do tecido ósseo por tecido displásico fibroso. E aí esse tecido displásico fibroso que acaba fazendo essa substituição, ele vai crescendo ali. Mas não é puramente uma deposição óssea, não é o osso sadio, o osso normal ali crescendo. É um tecido, é uma mistura, pensa assim, uma mistura de um osso com um tecido fibrótico, com um tecido mais mole. E aí esse tecido displásico vai fazendo esse crescimento. Não é o osso propriamente dito. Para detectar o que realmente você tinha. Assim, Ninguém, né? Nem os clínicos geral tiveram. Mas eu penso assim, Ninguém a sabia, gente né? achou que ninguém. A síndrome de McCune-Albright é tão rara que Lurdete permaneceu sem diagnóstico até os 30 É rara mesmo. Eu tive a oportunidade de tratar, se eu não me engano, se eu lembro de cabeça, 1 ou 2 pacientes durante a minha vida profissional. Então não é uma coisa que a gente acabe se deparando com frequência. anos. Aí assim, eu tenho essas debilitações mas graças a Deus que a família me dá total apoio. Na infância, Lurdete era uma criança muito alegre. Inclusive, tá, a McCune-Albright é a manifestação, uma das manifestações mais raras. Lembrando que o mais comum é a displasia fibrosa monostótica. O paciente vai ter apenas um ossinho envolvido ali. Muito da parte da estrutura óssea do crânio e da face da paciente é envolvida, mas também pode ter bastante envolvimento do fêmur, por exemplo, e outros ossos, tá? Inclusive tem uma descrição clássica do fêmur, que é o fêmur em forma de cajado. O paciente acaba tendo uma deformidade na região do fêmur proximal, ou seja, a parte, digamos que aqui seja um fêmur da paciente,
O fêmur proximal é essa parte mais próxima, né, do sistema nervoso central, mais próxima da cabeça. Então a paciente tem uma deformidade principalmente na parte do fêmur proximal e não no fêmur distal, que é a parte mais distante, mais próxima do pé. Beleza? Sempre lembrando, esses termos de proximal e distal muitas vezes podem nos confundir, mas qualquer dúvida manda aqui depois nos comentários do vídeo que a gente elucida e tira todas as dúvidas aí da melhor forma. Ela era uma menina maravilhosa, boa, sadia. Aí depois que apareceu esse problema com ela. Mas... até aqui dá pra ver nas fotinhas de pequena aqui que ela tava tranquila, do ponto de vista da síndrome. Quem sabe uma filha, né? Aqui já começou, né? Já dá pra ver que ela já tava com um aumento ali nas regiões displásicas. Aos 11 anos, ela percebeu que o formato de seu rosto estava mudando. Aí eu falava pra minha mãe que o meu rosto estava crescendo, mas estava crescendo só um lado. Né? Como é que pode? Eu falei, não, isso tá não. 2 anos depois, o problema estava tão aparente que ela foi levada a um hospital local. Sem identificarem o problema, os médicos se ofereceram para realizar uma cirurgia exploratória. Me disseram que teria que abrir minha cabeça ao meio para ver o que era que estava acontecendo. Eu sempre gosto de evitar julgamentos e coisa, mas imagina, né? Dá pra ver que é uma cidade mais do interior, são pessoas mais humildes. Então, eu sou totalmente contra tu ter esse tipo de abordagem a paciente, por mais que, bom, chegou a paciente ali, a gente não sabe o que é, e a gente vai fazer uma exploração, vai fazer exames, vai fazer biópsias, o que for, mas cuidar os termos que a gente fala, né? Imagina tu chegar para uma mãe, para um pai, para uma avó ali que tá acompanhando uma criança, são mais humildes, e aí tu fala, a gente vai ter que abrir a cabeça ao meio da sua filha. Pô, pelo amor de Deus, né? A gente tem que ter sensibilidade para falar sobre, então muitas vezes tu vai fazer uma abordagem desse tipo, a paciente não vai, a família não vai nem querer, né? Não, ninguém vai abrir a cabeça da minha filha, vai para casa. E aí uma coisa que às vezes através de uma tomografia, né, tu já teria aquela imagem do vidro fosco despolido, através de uma biópsia incisional, removendo um pedacinho ali da estrutura óssea dela, a gente olharia no microscópio, veria essa displasia fibrosa, e aí tu já começaria a ligar os pontos, faz o exame de sangue, pede uma bateria de hormônios nela, vê que o GH tá aumentado, e ali tu já conseguiria fechar o diagnóstico. Claro que na prática, né, agora eu já tenho o diagnóstico, é mais fácil falar. Quando a gente olha de forma retrospectiva, quando a gente olha para o retrovisor é muito mais fácil. Quando tu recebe uma paciente e tu começa essa pesquisa, tu com certeza vai ser um desafio para ti. Mas sempre quando for falar com a família, sempre quando for falar com a própria paciente, tem que ter uma delicadeza maior aí. Como é que tu falar que vai abrir a cabeça ao meio, eu acho que é uma abordagem, na minha humilde opinião, uma abordagem muito ríspida, certo? Isso pode mais afastar a família, afastar a paciente do que fazer elas realmente quererem buscar o diagnóstico ali junto contigo. Eu sempre falo para os pacientes, né, que a gente é um time, então o paciente tem que ter abertura comigo, de conversar, de perguntar, de tirar dúvidas, porque quanto mais tu se afastar do paciente, quanto mais grosseiro tu for do paciente, mais realmente tu vai se afastar. E quando o paciente se afasta do cirurgião, a tendência é que o desfecho não tenha a qualidade possível do que seria um desfecho se tu tivesse juntinho ali com o paciente, tirando todas as dúvidas, tendo delicadeza. Se coloca no lugar da pessoa, essa é a verdade. Pensa se é a tua filha, se é um familiar teu e tá com algum problema como esse, e as pessoas são humildes ali, não têm a informação, e tu tem a informação como profissional, como cirurgião, o mínimo é que tu tenha delicadeza, né? Lembre sempre que todo estudo que a gente faz não é para nos afastar das pessoas, não é para rebaixar as pessoas, é para ajudar. Então, de nada adianta a gente estudar, chegar na hora ali de atender e falar que vai abrir a cabeça ao meio da pessoa, muito provavelmente o paciente vai acabar fugindo. Então, utilizem toda essa leitura, todo esse estudo, tudo que vocês estão fazendo da vida para ajudar as pessoas e não o contrário, né? Pensa, pobrezinha das pessoas, tem gente que não tem a informação, não tem instrução formal, não tem estudos ali, então a gente precisa fazer com que elas entendam e ter a delicadeza para ajudar essas pessoas. Eu penso dessa forma, pelo menos, mas isso é só minha opinião. A ideia de uma cirurgia tão invasiva causou pavor à sua família. Aí quando eu cheguei em casa e contei essa história, meu avô ainda era vivo, ele disse que ela não fizesse isso. Disse pra ela, minha mãe, que ela não fizesse isso. Quem?
Lurdete atendeu Basicamente o que eu previ que ia acontecer, né? Como é que tu vai falar uma coisa dessas, um senhor mais humilde ali? Não ia querer que abrisse a cabeça da netinha dele, como os profissionais tinham falado. o desejo do avô e se concentrou em aproveitar a juventude. Né? E na pré-adolescência foi piorando mais ainda, porque a deficiência foi só aumentando. Aí, nesse momento, eu continuei a estudar. E é que tá, né? Pensa, claro que depois eu entro nesse detalhe, grande parte dos tratamentos na síndrome de McConnell-Bright, eles, nas displasias fibrosas no geral, os tratamentos começam a ser tentados depois de um período maior, de mais maturidade, porque essas lesões, elas tendem a dar uma estagnada depois de uma certa idade. Então, muitos dos esforços que tu faz quando é criança ou pré-adolescente, às vezes são em vão, porque essas lesões tendem a voltar. Mas pensa que, bom, ela foi pro hospital novinha ali, poderia ter tido o diagnóstico e pelo menos ter uma equipe de suporte ali para ir acompanhando ela, mas no fim das contas essa abordagem de abrir a cabeça afastou ela por anos, né? Provavelmente aqui ela foi buscar de novo o atendimento anos depois, infelizmente. Continuei a levar uma vida normal. Praias, festas. Até para medidas de conforto, né? Por exemplo, quando essas lesões estão mais ativas, muitas vezes elas geram desconforto. A paciente tem dor. Então é importante que essa paciente tenha o devido acompanhamento durante a vida. Passeio, casa de familiares. Nunca deixei de sair de casa, não. No entanto, a saúde de Lurdete estava sendo afetada. O momento de reviravolta se deu durante uma consulta ao Se dentista. for ver ali, olha, reparem no detalhe ali que ela tem uma marcha um pouco prejudicada. Talvez ela tenha algum nível de displasia fibrosa na região do fêmur proximal dela, como a gente tinha comentado, né? Reparem que a marcha, o caminhar dela ali, tem uma certa dificuldade ali, reparem. Ó, Mas assim, vou voltar aqui, ó. O momento de reviravolta se deu durante uma consulta ao dentista. Mas assim, aí Olha que legal, um momento de reviravolta se deu durante a consulta de um dentista. Vamos ver o que esse nobre colega fez. foi crescendo e eu peguei e fui para um dentista. Precisei fazer uma obturação num dente, justamente desse lado. Vendo o crescimento assustador dos ossos da mandíbula e da boca, o dentista encaminhou Lurdete com urgência para um hospital geral em Fortaleza. Legal, bom demais, perfeito. É isso que eu digo, a gente não vai ter todas as respostas. Quem falar que sabe tudo de tudo é um grande mentiroso. Mas quando a gente não sabe, a gente busca encaminhar para pessoas, para profissionais ali que estão mais aptos, né? Então, legal demais, perfeito. Foi lá que diagnosticaram a acromegalia. Mas olha que legal, né? Todo o início do diagnóstico começou nas mãos do dentista, que recebeu ela no consultório, que viu que ela estava com crescimento anormal e encaminhou provavelmente para uma equipe de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. É isso aí. Tem profissionais aí, colegas, que só nos dão orgulho. É essa odontologia que a gente tem que lutar. Para isso que a gente estuda, né, galera? Para realmente conseguir fazer a diferença na vida da pessoa. Imagina se o dentista tivesse mais uma vez ali fechado os olhos, ela ia seguir a vida dela por mais alguns anos sem ter o diagnóstico. Eles fizeram e realmente deu, né? Esse tumor da hipófise, no qual, para me fazer o tratamento é cirúrgico. Diagnosticaram, então, já conseguiram diagnosticar a questão do excesso de GH dela. Beleza, ainda, pelo visto, não tinham chegado ao diagnóstico. Viram que a estrutura óssea dela tinha tinha diferenças, mas ainda não tinham batido o martelo quanto à displasia, pelo que eu entendi até então na história. Os médicos planejaram uma série de cirurgias. Deixa eu ver se eu consigo ver a tomografia dela ali. Tem umas fotinhos ali, ó. Os médicos O tratamento é cirúrgico. Os médicos Ali, ó, a tomografia dela, uma reconstrução 3D. planejaram uma série de cirurgias para remover o pequeno tumor da glândula pituitária. Na primeira etapa, os cirurgiões dentistas realinharam a mandíbula e os dentes de Lurdete. E aí, o que foi possível, nós mudamos. Doutor Eliardo Silveira Santos, olha aí, é um parente meu distante, cirurgião maxilofacial. Bom demais, vamos ver o que esse senhor vai falar. Melhoramos bastante. E aí, o que foi possível, nós mudamos. Melhoramos bastante a questão da oclusão dentária. Será que eles fizeram uma ortognática? Pode ser. É muito bem-vinda, né? Reparem que ela tem um plano oclusal um tanto quanto... Ela tem alguns problemas oclusais, isso é totalmente normal. A maxila vai estar crescendo, a mandíbula vai estar crescendo.
passou a mastigar melhor. E isso é muito importante para todo o fisiologismo dela. A cirurgia Legal. dentária foi um sucesso, mas os cirurgiões descobriram um problema sério. Havia um osso atrás da boca e do nariz de Lurdete. Esse desenho aqui, né, galera? Lembrem das aulas de acesso cirúrgico, se chama acesso de Weber-Ferguson. É um bom acesso para a gente ter uma visão ali, o terço médio dela, muito utilizado para remoção de tumores de terço médio. No geral, é tumores de terço médio que a gente mais usa. É um acesso que ele começa aqui, faz a volta na cartilagem alar da paciente, vem pelo cantinho e depois termina ali na região infraorbitária. Bloqueando o acesso ao tumor. Peraí que eu não me perdi aqui, vou voltar. E isso é muito importante para todo o fisiologismo dela. A cirurgia dentária foi um sucesso, mas os cirurgiões descobriram um problema sério. Havia um osso atrás da boca e do nariz de Lurdete bloqueando o acesso ao tumor. Tá vendo aqui, ó, tudo escuro, né? Uma radiografia comum, isso não é escuro, é tudo preto. O que é branco é hiperdenso, ou seja, Legal a explicação dele. mostra que ela tem a displasia. Legal, né? Muitas vezes o pessoal esquece que quando ele usou o termo hiperdenso, que é o termo correto. Quando tu fala de tomografia, a gente fala de hiperdenso, a gente não fala de radiopaco. Radiopaco é na radiografia. Então, algo radiopaco na tomografia é hiperdenso. E na ressonância, né, dependendo do janelamento, a gente vai estar falando de hipersinal. Então, são diferenças ali que é interessante a gente lembrar. Muito legal ver o colega cirurgião bucomaxilofacial aqui utilizando os termos corretos. Eu só não entendi qual tumor, o tumorzinho da hipófise dela. Os médicos não conseguiram chegar até a hipófise devido ao crescimento da displasia fibrosa. Será que foi isso que eu entendi até então? Vamos ver. Então aqui tudo esse osso é um osso displásico. Aí, ó. O rosto de Lurdete estava dominado pela displasia óssea ao redor. Quando eu vejo um colega estudado ali e falando com propriedade, só me dá orgulho, né? Fico muito feliz. Olhem na tomografia aqui no meu mouse e a gente consegue ver muito bem esse aspecto aqui, ó, de vidro fosco despolido. Então a gente vê que não é aquela imagem clássica da estrutura óssea, mas sim a gente vê que parece que o osso ele tá despolido, como o próprio nome diz, tá desfocado, né? Tá fosco. Muito interessante aqui, ó, todo aspecto de vidro fosco despolido. Em todas essas regiões onde está o meu mouse, a gente consegue ver bem. Ao redor das bochechas e da mandíbula. A etapa seguinte seria uma cirurgia de remoção. Aqui é todo um segmento que a gente vai remover. Mas o osso era espesso demais e os médicos não conseguiram chegar ao tumor para removê-lo. O problema persiste até hoje. Tá, pelo que eu entendi, foi isso então. A ideia era um tratamento em conjunto ali com a bucomaxilo, junto com a equipe médica, para remover um tumor de hipófise. Só que eles, muitas vezes é transnasal, né? Para chegar na hipófise, chegam através da cavidade nasal, com vídeo, enfim, é uma cirurgia bem interessante. Só que tinha grande área displásica ali bloqueando a chegada até a hipófise. A equipe da bucomaxilo tentou fazer uma remoção ao máximo possível para que depois a equipe médica, a equipe neurocirúrgica tivesse alcance à hipófise, mas era um tecido tão displásico e tão grande ali que não foi possível isso acontecer. No momento... Do ponto de vista de tratamento, tá, galera? Geralmente os tratamentos são mais aguardados, são mais restritos a quando a mulher, quando a moça ou quando o homem, mas é que McCann Bright é mais comum em mulher, quando ela tem já uma certa idade, porque como eu disse pra vocês, as lesões elas têm fases de ativação, fases que elas ficam mais estagnadas. Então, essas cirurgias são mais aguardadas para quando a mulher está com mais idade, quando o paciente está com mais idade, e ela fica basicamente restrita a recontornos estéticos. Então, a equipe de cirurgia bucomaxilo vai lá e tenta remover e remodelar esse osso na medida do possível para melhorar a estética dessa paciente, pensando nas questões, nas áreas que estiverem aumentadas. Do ponto de vista da oclusão, tem vários pacientes que serão submetidos à cirurgia ortognática também. Outras coisas que são uma terapia multimodal também, várias pacientes têm tendência a ter muita dor em momentos que a área displásica está crescendo. Então já foi tentado
tratamento, prescrição de alguns bifosfonatos para tentar fazer uma diminuição da dor das pacientes nesses períodos. Tem que cuidar também, porque já foi descrito na literatura a tentativa de tratamento com radioterapia, irradiar a região ali para ver se o osso para de crescer. Mas hoje em dia, a displasia para de crescer. Mas hoje, esse procedimento é um tanto quanto contraindicado, porque tem risco, isso aumenta o risco da paciente desenvolver câncer, de desenvolver um osteosarcoma, tá? Então, o que a literatura atual mais recomenda é que tenha cuidado caso se prescreva a radioterapia ali. Não é o mais comum, não é o mais indicado, devido a esse risco, tá? Existem relatos também de transformação espontânea da displasia fibrosa para o osteosarcoma, mas é bem, bem raro mesmo. Lurdete controla a acromegalia através de um tratamento hormonal combinado com radioterapia. Tá, acabei de falar da radioterapia, mas então eles estão irradiando não a área da displasia, estão irradiando diretamente a hipófise. Claro que não tem como, né, irradiar só a hipófise sem pegar estruturas anexas. Esse é o problema, esse é um dos grandes problemas da radioterapia, né, que vários tecidos ao redor serão afetados também. Então, bom, a paciente está sendo irradiada na área da hipófise porque não foi conseguido a cirurgia diretamente ali e é o necessário, então, o tratamento hormonal mais radioterapia. Porém, sempre importante lembrar que radiação pegando na área da displasia aumenta a chance de desenvolver osteosarcoma. Então, essa paciente tem que sempre estar em um acompanhamento de perto ali para não perder, para seguir vendo novas alterações e caso ela tenha alguma transformação maligna, o diagnóstico seja feito de forma precoce. Mas isso é bem raro, como eu comentei para vocês, mas existe. E aquelas anormalidades crâniofaciais que não regridem, não voltam ao normal, mas estacionam e diminuem as dores. Hoje pode tudo. Com sintomas aparentemente sob controle, Lurdete hoje mantém um grupo de apoio para pessoas com sintomas... Deixa eu só voltar aqui. Acho que ela fala, hoje pode tudo, ali na hora do almoço, gostei. Hoje pode tudo. Gostei essa aí do meu time. Com sintomas aparentemente sob controle, Lurdete hoje mantém um grupo de apoio para pessoas com acromegalia e organiza encontros em que podem conversar sobre a doença. Legal demais. O que as pessoas não puderam fazer comigo bem no passado, eu quero fazer com as pessoas hoje. Agora, ao lutar contra a doença, ela luta por outros na mesma situação. Que legal, que querida, guerreira, né? Que história incrível, muito, muito interessante. Gostei bastante desse vídeo, material incrível. Agradecer ao meu time Bucoprov aí que separou esse vídeo, realmente foi um grande acerto. E é isso, galera, a gente conseguiu conhecer um pouco mais a história da querida Lurdete, né? Uma guerreira aí que convive com a síndrome de McConnell-Bright. Desejo aí, caso hipoteticamente um dia esse vídeo apareça para ela, um grande abraço, tá? Desejo tudo de melhor para ela e para a família. Foi um conteúdo muito interessante, uma mulher muito guerreira que passou seus maus bocados ali por não ter conseguido ser diagnosticada e tratada um pouco mais cedo, tá? Mas que bom que hoje ela tá bem e tá ajudando outras pessoas com a síndrome também. Isso aqui é incrível demais. Me pegou muito a frase que ela falou ali, que aquela ajuda que ela não teve, ela tenta oferecer às outras pessoas. Muito, muito massa mesmo, muito bonito. E é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Para quem gostou, lembra de deixar o like, deixa o comentário também, dizendo se esse formato de vídeo te agradou, se as informações aqui ficaram claras para ti. Qualquer dúvida quanto a qualquer coisa que eu tenha falado, manda aqui nos comentários também, que eu estarei aqui para ajudar vocês. Manda esse vídeo para um colega, para um professor, para alguém que tu acredita que vai gostar desse conteúdo e vai ser beneficiado por ele. Eu espero vocês na semana que vem, certo, galera? Se inscrevam no canal também, que toda semana tem vídeo novo aqui, certo? Grande abraço a todo mundo, valeu, até a próxima, tchau, tchau!